livro de Gênesis 1 a 22. Não, perdão, livro de Gênesis, isso, 1 a 22. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Peregrine nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas essas terras, e a tua semente serão benditas em todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, e guardou os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, e assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me mate os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era uma mulher formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois tu disseste que ela é tua irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém desse povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito e maldição. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar nesse varão ou em sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor abençoava. E engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Ele tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que o servo seu pai tinha cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulhavam e enchiam de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque tu muito mais poderoso que tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou ali. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e o que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamava seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Então os pastores de Gerar porfiraram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Sitna. E partindo dali cavou outro poço e não porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Rebote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos na terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Aleluia, glória a Deus. Amados, veja bem, momento de crise. O mundo, o Brasil, a igreja, todos nós estamos passando por um momento de crise, de pandemia, de desemprego, de dificuldade. O que é uma crise? É uma conjuntura desfavorável, é uma situação difícil. Na crise, não permite que a imobilidade, o desânimo, te segure ou te pare. Veja, Isaque estava sempre em movimento. Amados, ele passou por 4 crises, porém ele não parou em nenhuma. E tem pessoas que a primeira crise, ele já se sente um derrotado. Ele para, ele desiste. Primeira coisa que eu quero dizer: não se acomode, não se imobilize. Não tem mais jeito, estou cansado. Não se entregue. Terceiro, não se apavore. Mas pastor, você está vendo quantas mortes, quantas coisas? Irmão, estou vendo sim. Mas aquele que prometeu é fiel. O Senhor disse: não te passe nem te assombre daquilo que está vendo. Não olhe somente com os olhos da carne, mas olhe com os olhos da fé. Isaque não se apavorou. Acredite que você também vai vencer essa crise. Porque se você não acreditar que vai sair da crise, a crise pode acreditar que vai te vencer. Ouviu? Porque se você não acreditar que vai sair da crise, a crise pode acreditar que vai te vencer. Diga: crise é oportunidade para novos desafios, amém? Crise jamais é o final. Crise é um processo de passagem. Veja,
A vida de Isaac passou por 4 crises, mas no final teve vitória. Essa crise em tua vida não é o final, é o processo que vai te levar a uma grande vitória. Acredite, a crise, ela ensina, é um sinal de que alguma coisa tem que ser mudado na minha e na tua vida. Isaac foi a Gerar, a crise era a fome extrema, amém? Crise é um tempo de aprendizado, de experiência para o nosso próprio crescimento. É um tempo de treinamento, de ensinamento. Isaac na crise virou especialista em cavar poços. Olha aí, ele cavava um, ele desentulhava. Ele podia desanimar, ele cavava outro, ele desentulhava. Mas isso não o desanimou. Então foi um tempo de treinamento. Cavar poços naquela época em desertos, ambiente hostil, a água era gerar vidas e riqueza. Onde ele aprendeu? Na crise, no meio dos filisteus. Veja o resultado. Quando ele começou no meio da crise, amados, enquanto todos estavam experimentando uma crise terrível, ele, pelo contrário, estava crescendo. Ei, Deus quer que você cresça no meio dessa crise, no meio dessa pandemia, no meio dessa dificuldade. Eu profetizo para você. Olha o versículo 16, que coisa linda, que coisa tremenda. Enquanto todo o povo estava ali naquela crise, praticamente sendo derrotados, Isaac estava crescendo, amados. Presta bem atenção, que palavra tremenda. Enquanto todos estavam ali, Isaac estava crescendo. Olha o que eu vou ler para vocês. No meio da crise, chegou um ponto, olha o que eu digo. Disse também o rei Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, sai da nossa terra, porque você é muito mais poderoso do que tu tens feito. Tudo que você faz mais do que nós. Olha que coisa linda, irmãos, quando você tem uma promessa e você não desiste. No meio da crise ele cresceu, aleluia, ao ponto de Abimeleque falar: não, aparta-te de nós, aleluia, amém, amados. Ele aprendeu na crise. Veja o resultado: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tu tens feito do que a nós. A crise é a oportunidade para aprendermos a dependermos de Deus. Que coisa tremenda! Submeter-se a Deus é aceitar e obedecer às suas decisões. 4 ponto: crise é um campo fértil para Deus agir. Guarda bem isso. Crise é um campo fértil para Deus agir. O Senhor o abençoava. Versículos 26, 12. Olha que coisa linda. 26, 12. Olha como você aprende. Olha que está escrito assim: semeou Isaac naquela mesma terra. Não foi em outra terra, lá onde havia crise. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Olha que coisa tremenda, o Senhor o abençoava. Que coisa tremenda, amados. Guarda isso. O Senhor quer te abençoar no meio dessa crise. Crise é campo de oportunidade de conquistas e vitórias. Encare não pelo lado pessimista, mas pelo lado otimista. A crise, fome sobre a terra, resultado, transformou-se naquele homem grande e poderoso. Crise é para você ter sucesso, crise para você crescer, aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: os poços que ele cavou, primeiro poço, perna vem Ezeque, significa contendas, para você não conquistar nada, mas ele conquistou. Segundo poço, Sitna, significava brigas, inimizade, mas ele conquistou na crise com Deus, e cavou um outro poço, não parou, não desistiu. E o último poço que ele cavou, que significa Reobote, porque nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Eu profetizo sobre a tua vida, Toninho, sobre a vida, minha vida, sobre a vida do tabernáculo, sobre a tua vida que está nos assistindo. Reobote foi o último poço, que significa em hebraico, porque nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Receba essa palavra profética na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aqui, Manhã com Deus, pastor Carlos Alberto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão e as virtudes e a doce consolação do Espírito Santo repose e esteja para presente sobre cada vida, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus.